Rolex é uma das marcas de relógio mais caras do mundo. Atualmente, a empresa é avaliada em mais de 9 bilhões de dólares. Foi o patrocinador da primeira expedição bem-sucedida para escalar o Monte Everest e também doou vários de seus relógios para elevar a moral dos soldados na Segunda Guerra Mundial. Para muitos, pode ser impactante que tudo isso tenha sido possível graças a um jovem ambicioso, um jovem que revolucionou a indústria da relojoaria para sempre, superando todas as adversidades. Essa é a história de Hans Wilsdorf. Hans Wilsdorf nasceu em 1881, em Kumbach, Alemanha, filho de Anna e Johann Daniel Ferdinand Wilsdorf. Aos 12 anos, perdeu a mãe, e no mesmo ano seu pai também faleceu, deixando-o órfão. A partir disso, Hans e seus irmãos ficaram com os cuidados dos tios, que decidiram vender o próspero negócio de seu avô, que depois pertenceu ao seu pai. Seus tios fizeram isso para poder enviar Hans e seus irmãos aos melhores internatos do país, onde receberiam uma excelente educação. Embora as condições educacionais fossem especiais, estar afastado de seus familiares fez com que Hans tivesse uma infância bastante solitária, sem muitos amigos. No entanto, posteriormente, na sua autobiografia, ele declarou o seguinte: "Meus tios não foram indiferentes ao nosso destino. No entanto, ao me ensinar a ser autossuficiente desde uma idade muito jovem, adquiri o hábito de cuidar das minhas posses. Se eu olhar para trás, penso que grande parte do meu sucesso se deve a isso." Hans obteve excelentes notas durante a sua formação acadêmica, destacando-se sobretudo em matemática e línguas, sendo esta última matéria o que o treinou para conhecer mais sobre outras culturas e viajar para outros países, onde trabalharia em diferentes áreas. Um momento crucial na vida de Hans foi quando começou a trabalhar como correspondente de inglês e escriturário na influente firma de relógios dos senhores Kuno Korten, na cidade suíça de La Chaux-de-Fonds, onde ele trabalhou com todos os tipos de relógios e dava corda em centenas de relógios por dia. Tudo por um salário de 80 francos, um valor muito superior à média daquela época. Graças a isso, Hans adquiriu conhecimento sobre relojoaria e a forma como os diferentes tipos de relógios eram criados na época. Embora não tenha tido uma razão específica, aos 23 anos mudou-se novamente, desta vez para Londres, Inglaterra, onde trabalhou em outra relojoaria e terminou de adquirir os conhecimentos que o ajudariam a criar seu império. Mas tudo realmente começou de maneira muito mais modesta em 1905, quando usou o dinheiro que havia reunido para criar junto com seu cunhado Alfred Davis, a empresa Wilsdorf Davis, que mais tarde se chamaria Rolex. A ideia para o negócio era criar relógios de alta qualidade a preços acessíveis, desafiando os paradigmas de gênero da época ao produzir relógios de pulso para homens, que geralmente eram associados como algo delicado destinado à população feminina, enquanto os homens costumavam usar relógios de bolso como uma forma de exibir status. Foi em 1914, após o início da Primeira Guerra Mundial, que Hans mudou o nome da marca de Wilsdorf Davis para The Rolex Watch Company. A empresa já contava com cerca de 40 funcionários em seu quadro. Além disso, a Rolex também obteve o certificado de alta precisão para um relógio de pulso, fornecido pelo conhecido Observatório de Kew. Em 1919, quase 15 anos após iniciar seu negócio, Hans Wilsdorf já possuía mais de uma centena de lojas à sua disposição e havia transferido sua sede internacional para Genebra, Suíça, onde permanece até hoje. A história de como Hans Wilsdorf decidiu o nome Rolex é bastante curiosa. No 50º aniversário da Rolex, ele comentou como criou o nome da empresa. "Tentei combinar as letras do alfabeto de todas as maneiras possíveis. Obtive centenas de nomes, mas nenhum me pareceu adequado. Uma manhã, sentado no segundo andar do ônibus então puxado por cavalos, no momento em que passava ao longo de Cheapside, na cidade de Londres, um gênio do bem me sussurrou: Rolex. Dessa forma, nasceu a marca de relógios Rolex. Foi em 1927 que a Rolex patenteou e apresentou seu primeiro relógio à prova d'água, conhecido como Rolex Oyster. Para a distribuição de sua nova criação, a Rolex selecionou diferentes distribuidores em cada cidade, para serem os distribuidores exclusivos da marca. Para isso, deu a cada um deles um aquário com plantas marinhas e peixes, um expositor que tinha no fundo um relógio de pulso Rolex Oyster. Uma estratégia de marketing inovadora para a época, já que os compradores que viam isso ficavam surpresos ao se deparar com um relógio funcionando perfeitamente debaixo d'água. Além disso, Hans investiu muitos de seus recursos em publicidade do Rolex Oyster, pois sabia que seu produto representaria uma grande inovação no mundo da relojoaria. Como parte de sua campanha publicitária, ele transformou a nadadora Mercedes Gleitze na primeira embaixadora da marca, depois que ela cruzou o Canal da Mancha nadando com um Rolex no pulso. O segundo embaixador da marca foi o rei da velocidade Malcolm Campbell, conhecido por quebrar o recorde de velocidade 9 vezes, entre 1924 e 1935.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos da Royal Air Force usaram Rolex, mas quando foram capturados, seus relógios foram confiscados. Diante disso, Hans se ofereceu para substituir todos os relógios confiscados, sem qualquer pagamento até o final da guerra. Tudo o que ele pediu foi que os oficiais escrevessem uma carta explicando as circunstâncias de sua perda e onde eles estavam detidos. Wilsdorf supervisionou pessoalmente esse esforço. Em 1945, pouco depois da morte de sua primeira esposa Florence Frances May, ele cria a Fundação Hans Wilsdorf, para a qual transferiu 100% de suas ações da Rolex. Fundação que hoje em dia é proprietária da Rolex e destina parte de seus lucros a diferentes organizações e causas beneficentes em Genebra, Suíça. Entre os relógios mais conhecidos da Rolex, temos o Rolex Datejust, um relógio que fez história no mundo da relojoaria, sendo o primeiro relógio de pulso a exibir automaticamente a data. Este lançamento catapultou ainda mais a fama da Rolex, já que grandes líderes mundiais como o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, e o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, utilizaram esse relógio. Outras grandes criações da Rolex que ainda são lembradas hoje incluem o Rolex Submariner e o Rolex GMT Master, relógios que incluíam um ponteiro de 24 horas adicional para indicar um segundo fuso horário, o Rolex Day Date, que mostrava o dia da semana e a data em uma janela separada, e o Rolex Milgauss, um relógio capaz de resistir a campos magnéticos. Foi em 1960, especificamente no dia 6 de julho, que Hans Wilsdorf faleceu aos 79 anos. Ele foi enterrado no Cemitério dos Reis em Genebra, ao lado de sua mãe e de sua segunda esposa. O legado de Hans Wilsdorf está estreitamente ligado aos feitos humanos, já que através de sua marca ele patrocinou diferentes eventos culturais e esportivos, sendo um dos primeiros a fazer isso. Por mais de um século, a Rolex acompanhou as maiores conquistas realizadas por grandes exploradores em todo o mundo. Atualmente, a Rolex está presente nos eventos mais prestigiosos de golfe, vela, tênis e equitação, ajudando também no desenvolvimento da ciência, cultura e diferentes pesquisas importantes a nível mundial. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e deixe um comentário. Muito obrigado por ficar até o final. Espero que esta história seja uma inspiração para você. Agora vou deixar esse vídeo que conta como um jovem ferreiro criou a John Deere, uma das marcas mais valiosas do mundo.